Bom dia, hoje é dia 11/6/2020. Glória a Deus. Já fui aos lugares celestiais em Cristo e trouxe a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus morreu por nós, para nos salvar. Morreu pelo Adão, pela Eva e pelo Adão, e por toda a sua geração. Senão não era possível que Jesus nos recebesse. Aleluia. Então vamos pedir, Senhor Espírito Santo, já fomos aos lugares celestiais em Cristo, já trouxemos a tua bênção neste dia santo, que é verdadeiramente bom. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler aqui, vem com Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e foi um homem valente para fazer a vontade de Deus. Então aqui diz, vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Antes a sua igreja prevalece, vence, conquista mais almas. Aleluia, glória a Deus. Então vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, cairão. Aleluia, glória a Deus. Então diz, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Às vezes parece que o inimigo está a vencer, mas pela oração, pela adoração a Deus, porque Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que o adorem em Espírito, em verdade. Eu creio que isso se refere também às línguas. Shiriabadamana, Shokomana. Que o Senhor vai guerrear por nós neste dia também. Por mim, pelas pessoas que estão a ouvir e por aqueles que creem que recebem Jesus como Rei, Senhor e Salvador. E o Senhor vai guerrear. Cerca os muros para mim, disse Deus ao Josué, e o Josué transmitiu ao seu povo. Então, cerque os muros para mim. O Senhor vai fazer o resto, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, também disse, tirai a pedra. E foi o único trabalho que ele deu às pessoas. O resto ele é que o ressuscitou. É o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois cerca os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, o poder de Jericó, das pessoas que viviam lá, né? Que não eram filhos de Deus e por isso perderam. Jesus há de vir em breve, e aqueles que não o recebem como Senhor e Salvador vão ficar muito mal, né? Etc. Então vamos ver. As trombetas soarão, abalando terra e chão. Quer dizer, tudo ao redor daquelas muralhas que eram bastante fortes, etc. Caiu, ou seja, tremeu. Também já no tempo de São Paulo, estava preso Paulo e Silas. O Senhor mandou, eu creio que o Senhor mandou um anjo, e o anjo fez tremer aquela prisão, e as portas se abriram. E o que é que aconteceu? Eles saíram. O homem que estava a cuidar dos presos carcereiro.
esse ficou com muito medo. Pegou na espada para se matar, para se suicidar, mas Paulo veio ter com ele e disse: não faças isso, Jesus quer te salvar, quer salvar-te. Então ele creu no Senhor Jesus Cristo ao ver tão grande poder e a operação dos anjos. Embora o trabalho de pregar o Evangelho não foi dado aos anjos, mas eles ajudam na pregação do Evangelho. Por isso, eu já fui também aos lugares sociais em Cristo, já trouxe a operação dos seus anjos. Aleluia, glória a Deus. Também no tempo do profeta Eliseu, os inimigos mandaram lá um grande exército de sírios para prenderem o Josué, que ele andava a criar problemas, porque ia dizer ao rei de Israel os ataques e as zonas onde eles iam atacar. Então, os anjos vieram e o jovem que estava a ajudar o profeta Eliseu não via os anjos, via só o exército. Pai, ajuda-nos a ver os teus anjos e não os inimigos, a sentir a tua presença e não a presença dos inimigos. Nós somos teus filhos, aleluia. Vamos ver, as trombetas soarão, abalando terra e chão. E estamos a falar do Paulo. O homem converteu-se, a sua família, como tínhamos dito, acho eu, e foi uma bênção para todos. Assim como quando o Senhor fez o milagre dos peixes e do pão, a bênção foi para todos, deu para todos. O barco ficou cheio, pescaram 153 grandes peixes e vieram os amigos do Pedro e foi bom para todos, né? Quer dizer, acho que eu estou aqui a misturar, mas pronto, os milagres do Senhor Jesus Cristo são fantásticos. É esse o alvo do Espírito Santo. As trombetas soarão abalando terra e chão. Cerca os muros para mim, dizia Deus ao Josué, pois Jericó chegou ao fim. Amém. Glória a Deus. Aqueles nossos inimigos vão chegar ao fim em breve. Vamos só aos lugares celestiais em Cristo Jesus e tragamos as bênçãos, com todas as bênçãos com que Deus já nos abençoou. Aleluia! Glória a Deus! Então, continuando, vamos meditar sobre a palavra de Deus. Cujo título pode ser: disse-lhes, recebestes vós ao Espírito Santo quando crestes? Então, vamos ler. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ninguém tinha falado do Espírito Santo. E o João disse que daqueles que foram batizados, lhes disse que o Senhor Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não um fogo que destrói, mas um fogo semelhante àquele da sarça, que ardia e não se consumia. Aleluia, glória a Deus. E o Paulo perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Foram batizados na água por João. E agora teriam que ser batizados no Espírito Santo, como um rio. O Espírito Santo também é como um rio, no qual nós somos mergulhados, vivemos ali como um peixe, né? O peixe sente-se bem, é na água, glória a Deus. Então, nós também sentimos-nos bem, cheios do Espírito Santo e com a armadura de Deus, capacete da salvação, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
E também oramos pelos nossos irmãos por todo o mundo para que eles vençam, principalmente naquelas zonas e naqueles países que não aceitam o cristianismo por enquanto, mas muitos já receberam. Mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, mais ou menos isso. E então as pessoas, como sinal de que recebiam o reino de Deus, eles já estavam à espera do reino de Deus. Só não receberam mais tarde foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele não veio como eles queriam, como eles pensavam. Os judeus, não é? Jesus era simbolizado por um animal que morria, e eles fizeram isso durante centenas de anos. Mas quando chegou o Messias, que vinha sido pregado, e que foi pregado, glória a Deus, eles não aceitaram porque pensavam que ele vinha com um grande exército, libertava Israel e tudo ficava resolvido. Mas não foi assim. Impôs-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, é como um peixe que está dentro d'água e vem uma grande onda e vem sobre eles, sobre o peixe. Assim, o Espírito Santo está sempre connosco e manda ondas de energia, de poder, do poder de Deus, que é o único a quem pertence o poder, todo o poder. Ele é a fonte do poder. Uma máquina de soldar, por exemplo, ela precisa de energia. Pode ter mais ou menos energia conforme se regula a máquina, mas a máquina tem que ter uma fonte de energia. A energia não vem da própria máquina. Assim como a lua tem luz, mas é porque vem do sol. Então, o que acontece é que a nossa fonte, a fonte principal de energia, é o nosso Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi o único que se fez homem para nos salvar, e nele habita toda a plenitude da divindade. Glória ao Senhor. Ora, lemos em Atos 19, 2 a 6. Vamos ler aqui em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, o Paulo rogava, pedia com insistência, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus é amor, Deus tem pena de nós, vê a nossa situação em que a única alternativa ao desespero, à perdição, ao sofrimento, à tristeza, às guerras e a tudo o que veio do Adão, mas que o inimigo é que foi o culpado. Aliás, se a pessoa não fizer o bem, mas fizer o mal, ele também vai ter que pagar, porque o inimigo tentou, mas ele não devia cair em tentação. Jesus foi tentado, mas nunca caiu em tentação. Na sua boca não foi achado engano. A água simboliza o Senhor Espírito Santo. Então, estávamos a ler, segui o amor e procurai com zelo. Não, estamos a ler em cima. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Deus não vai pedir para nós morrermos. O Abraão deu o seu filho, mas Deus não permitiu que ele morresse. Então, um sacrifício vivo é um sacrifício que agrada a Deus, porque Ele não nos vai matar. Se Deus nos matasse, mandava-nos logo para o inferno, não é? Porque Jesus foi para o céu. Pronto, segundo explicam, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu a lugares. Jesus, por exemplo, disse
Deus meu, por que me desamparaste? Porque é que o Pai o desamparou? Porque Ele fez pecado por nós. Ele escolheu ser pecado por nós. Ele não tinha pecado em si mesmo. Então, isso já foi um sofrimento da separação do Pai que ele nunca tinha experimentado. Então, Jesus morreu por nós e Deus aceitou esse sacrifício em lugar de toda a humanidade, descendentes da Eva e do Adão. Então, sede, nós estamos a ler em Romanos 12, 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, tem que ser santo e agradável a Deus. O Senhor quer que nós andemos lavados com água limpa e quer que nós andemos bem vestidos. São Paulo diz que se tivermos comer e vestir, já devemos estar satisfeitos. Devemos agradecer a Deus porque Ele nos dá, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós pensamos, gostava de ter um carro, gostava de ter isto e aquilo. Vamos aos lugares sociais e trazemos esse carro. Está em forma espiritual, mas Deus vai materializá-lo. E parece impossível, né? Mas o facto é que a Deus nada é impossível. E àquele que crê também nada é impossível. Portanto, o caminho, só nos falta saber o caminho, como obter o carro, como obter aquilo que a gente precisa. Deus não quer que andemos aí mal vestidos, mal cheirosos, como algumas pessoas que se veem. Meu Deus, tem misericórdia deles, vamos fazer uma oração. Shikarabarabara, Rabashuri Abada. Eu tenho falado de algumas dessas pessoas que andam aí no lixo e Deus tem-os ajudado, eles têm mudado e já estão melhores. Glória ao Senhor. Eu creio mesmo que eles, o Espírito Santo vai continuar a insistir com eles para que eles se convertam. Então ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos Jesus como Salvador, vemos que não há ninguém mais inteligente que Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, as pessoas tentavam apanhá-lo em alguma contradição ou isso. Quando no tempo do César perguntaram, então, quem é que, etc. Ele disse, de quem é que tem a efígie? A moeda de um lado e do outro, de quem é que tem? É do César. É do César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse, Deus é Espírito, como dissemos há bocado, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, em verdade. Para isso temos que ter o Espírito Santo, temos que ler a palavra. É como um advogado tem que estar habilitado a conhecer as leis. Isto são as leis de Deus. Foi aquilo que ele inspirou. Diz a Bíblia que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi a vontade do homem, mas do Espírito Santo, a vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ele vai nos fazer sentir e vai nos dar poder para vivermos de forma agradável a Deus. Amém. Agradável, a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está connosco para sempre, eternamente. Ele que nos criou, nós fomos criados para Ele, para o servir, para o glorificar. Quando a pessoa recebe Jesus, deve seguir o caminho dele, imitá-lo, etc. Vamos ler em 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, 1, 2. Diz a palavra, agora vamos falar de línguas também, línguas espirituais. Segui o amor e procurai com zelo. Seguir o amor. Deus é amor, devemos seguir a Deus, sua palavra, isso tudo. Não conhecer a Deus é não conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Quando nós ouvimos uma pessoa a falar, já fazemos a ideia do seu caráter, não é?
caráter de Jesus era puro, era invencível. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Eu creio que procurar com zelo os dons espirituais é dizer: eu vou agora, Pai Celestial, aos lugares celestiais em Cristo e trago as bênçãos, como tu dizes em Efésios 1:3, já nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Vamos pedir: Pai, eu venho aqui receber, tu já me deste, a palavra pedir aqui não se enquadra muito bem, mas tu já me deste os teus dons espirituais, ajuda-me a saber tudo sobre os dons espirituais. Venho receber, mas principalmente o de profetizar, que é mais útil à igreja. Mas também os outros, orar pelos enfermos, falar em línguas, profetizar e interpretar, etc. Portanto, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ora, se nós estamos a falar com Deus em mistérios, em códigos, etc., os homens não percebem. Também às vezes nós estamos ao lado de uma pessoa, eu por exemplo estou ao lado da minha esposa e há uma terceira pessoa que está a falar com ela, mas muitas vezes eu, mesmo ali pertinho, não consigo perceber, e mesmo em português, agora quanto mais em mistérios, né? Deus está-nos a dar um código, uns mistérios, para que só ele e a pessoa que está a orar nessa, a pessoa que está a orar em línguas também não percebe o que é que está a dizer. E parece uma loucura, não é? Então ele não percebe o que está a dizer e está a dizer, pois, porque Jesus disse aquele que ide e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, fora demónios. Expulsarão os demónios e falarão novas línguas, etc. Portanto, não só aqui neste lugar, mas noutros, Jesus ensinou a falar em línguas. E como nós dissemos já 2 vezes, esta é a terceira, é que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, o adorem em línguas, o adorem tendo em conta a ajuda do Espírito Santo. É Ele que fala por vós, disse Jesus. Não tenhas cuidado, porque é o Espírito Santo é que vai falar pela vossa boca. Aleluia. Então, vamos ainda aqui em 1 Coríntios 4:5, diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. A pessoa não compreende, mas o seu espírito está a ser edificado. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, profetizar é falar na língua do povo, por exemplo, neste caso, de português. A pessoa está reunida com pessoas que falam português, não é? Na maioria. Então, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora, e eu quero que todos vós faleis em línguas, diz São Paulo. Toda a igreja deve falar em línguas. Quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas. Mas Paulo diz: eu quero que todos vós faleis em línguas. Estava a falar numa igreja que havia uma certa confusão nas reuniões e Paulo está a pôr uma ordem nas reuniões. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Quando uma pessoa recebe Jesus, pouco sabe da palavra de Deus, na generalidade. A pessoa precisa de ler a palavra, de ouvir. Ora, se lhe falarem em línguas, a pessoa não vai compreender, não é?
porque ele está a falar com Deus em mistérios, ou seja, uma outra língua. Agora vamos, 1 Coríntios 14, 12 a 15. Assim também vós, como desejais dons espirituais, nós desejamos dons espirituais para quê? Para servir melhor a Deus, para servir a Igreja e a Deus, né? Ao mesmo tempo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Ou seja, Deus quer que tenhamos muitos dons, sempre com o alvo de servir a Igreja, de servir o povo que ama a Deus e que quer ouvir a palavra, os outros nem sequer querem ouvir, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, não querem ouvir porque o diabo os impede, não é? Diz-lhe que aquilo vai ser uma loucura, eles são isto, são aquilo, procura dizer o mal. O diabo não quer elogiar a Igreja, quer rebaixá-la, como o senhor, aquele São Paulo, tinha um espinho na carne que vinha atormentá-lo, rebaixá-lo, e as pessoas procuravam, fazia que as pessoas não o entendessem e que o apedrejassem e que isto e que aquilo, sempre para o mal. Mas o Paulo orou a Deus e Deus disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o facto de nós sermos pequenos, como um pai leva o filho pequeno pela mão, não vai permitir que o destruam. Então Deus não vai permitir que nos destruam. E Ele vai sempre contra aqueles que querem o nosso mal. Devemos, a palavra de Deus diz: tomai a vossa cruz e segui-me. Tomar a cruz não é uma pobreza, andar mal, sofrer, doente. Não. Tomar a cruz é fazer que as pessoas falam connosco, sendo nossos inimigos usados pelo diabo. Então, Deus quer que a gente os suporte, que tenha paciência e que não devemos, em cada dia devemos perdoar, porque o São Paulo também diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, em cada dia nós devemos entregar a ira a Deus, dizer: Pai, perdoa-me, ajuda-me a perdoar as pessoas, Pai. Amém, porque tu vieste para os salvar. Jesus não veio para os condenar, veio para salvar. Então nós também não devemos fazer que as pessoas sejam condenadas, mas salvas, porque o diabo está a enganá-los e nós sabemos que ele é que é a fonte do poder das pessoas que querem falar contra nós. Porém, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. A pessoa pode, no mesmo tempo, ou seja, uma coisa depois da outra, orar com o Espírito em línguas, não é? Mas também orar com o entendimento. Ou seja, orar em mistérios e orar em português, neste caso. E depois cantar também. Pode-se cantar com o espírito em línguas e pode-se cantar também com o entendimento. Portanto, é uma vida agradável e até mesmo orar em línguas, pode orar só em pensamentos, com o alvo de depois orar mais, né? Pode orar depois murmurando, falar baixinho, e depois pode falar audivelmente. Se estiver sozinho, pode fazer isso tudo. Agora na igreja não pode, não deve. Então, fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo. A pessoa pode ler um salmo, tem doutrina, a pessoa sabe o que Jesus pregou e vai pregar a doutrina de Jesus. Tem revelação. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que a gente está a falar em línguas, está-nos a revelar. E mesmo até quando está só a orar com a mente, com o entendimento, o Espírito Santo vai nos revelando, e se a gente ler a palavra, o Espírito Santo vai nos revelando. Devemos ter uma ideia geral da Bíblia também. Foi os homens santos, como dissemos, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Há as partes históricas em que eles contam a história do que aconteceu, mas foi o Espírito Santo que lhes fez lembrar isso. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez haja intérprete, ou seja, são 2 ou 3 pessoas que falam em línguas, para não haver confusão, não devem ser muitas, e depois há sempre, se foi o Espírito Santo
que inspirou aquelas pessoas, há um que interpreta. Deus vai vai usar uma pessoa que tem o dom de interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou baixinho, como a gente disse há bocado, ou então em casa sozinho. Glória ao Senhor. Então agora vamos ler aqui 1 Coríntios, estamos no mesmo capítulo ainda, 1 Coríntios 14, 39, 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. A pessoa deve estar preparada para falar, profetizar. E não por aí baixo falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Atos 19, 2 a 6. Aleluia. Pai, já fui aos lugares celestiais em Cristo e eu estou livre, Pai, obrigado. Minha garganta está curada no nome de Jesus. Eu sou o Senhor que te sara, diz Deus. Obrigado, Pai, eu recebo. Então, como dissemos, vamos ler aqui em Atos 19, 2 a 6. São 4 versículos, né? Disse-lhes, vós já recebeste o Espírito quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito, já tínhamos lido isto. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Eles podiam dizer, fomos batizados na água, no Rio Jordão. E eles disseram, no batismo de João, que ele batizava lá no Rio Jordão. O João é chamado Batista porque ele é mais velho que Jesus, 6 meses. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. A seguir ao João foi Jesus que veio, né? Aliás, mataram o João, cortaram-lhe a cabeça porque ele dizia a verdade contra o adultério, etc. Portanto, no que após ele haviam de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Jesus não é o Jesus do futebol, é Jesus Cristo, ungido por Deus, morreu na cruz por nós. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo era este? Ele disse, ide e batizai, ensinai, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós estamos aqui em nome da Trindade. Eu também posso, aliás, já fiz batismos em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Portanto, o que aconteceu, e penso que vai acontecer, é que quando um homem cheio do Espírito Santo impõe as mãos sobre outro, o poder, a unção do Espírito Santo, a capacidade de falar em línguas e usar os dons, vem sobre a outra pessoa. É como a eletricidade. Se eu estiver pendurado num guindaste e se aquela corrente de metal, realmente é de aço, geralmente é feito de aço, e aquela corrente de aço ligada com as minhas mãos, se estiver ligada à corrente elétrica, eu apanho um esticão que até posso morrer, né? Aliás, já me aconteceu isso. Portanto, impondo-lhes Paulo as mãos, vê sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma corrente elétrica, só que o poder é muito, muito maior. Portanto, estou-me a lembrar do Elias. O Elias pediu que descesse fogo do céu e aquele fogo não era para brincar, não era para abençoar os filhos de Deus, era para matar mesmo. E era, aliás, para mostrar o poder de Deus. Portanto, esta energia não se vê, claro, não vemos a energia elétrica,
também não vemos a Deus, mas Deus tem-se revelado, Jesus tem aparecido, etc. Então, verdadeiramente, o batismo com o Espírito Santo é ser mergulhado, como há bocado dissemos, nesse rio de água viva que é o Espírito Santo, e não é só molhar o pezinho, porque se a pessoa quiser nadar, não vai só com água pelo pé, né? Mas vai andando até à frente e depois vai nadando. É uma experiência muito boa, nadar, a pessoa sente-se descontraída. O problema é que a pessoa pode depois engolir água, mas tem que saber nadar, né? Não pode ir ao fundo. Neste caso, se for ao fundo, não há problema, porque o Espírito Santo, o nosso espírito vai andar mergulhado no Espírito Santo, vai ficar com a armadura de Deus, como dissemos há bocado, e estamos protegidos pelo poder do nosso Paizinho querido. Amém. Então vamos agora aqui a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Aliás, Romanos 8, capítulo 8, verso 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus é aquela pessoa que adora a Deus em espírito. Jesus disse, já repetimos isto algumas vezes, Jesus disse que Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito em verdade. Ora, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são aqueles que falam em línguas. Mesmo que não falem em línguas, a pessoa acredita em Jesus, até às vezes prega a palavra de Deus, deve pregar a doutrina de Jesus, mas pronto, isto aqui, vamos dizer, etc. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O Espírito Santo não é um espírito que nos quer escravizar, mas nós de livre vontade queremos fazer 100% a sua vontade, que vem escrita na sua palavra. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Ora, nós não somos escravos, nem do medo, nem das pessoas. Quando isso acontecer, quando sentirmos medo das pessoas, ou medo de cães, ou medo de outra coisa qualquer, aranhas, etc., nós não devemos temer. Nós devemos dizer, fora daqui, em nome de Jesus, eu já fui aos lugares celestiais em Cristo, já trouxe o poder de Deus para falar línguas, magnificar a Deus, e vocês batam em retirada agora, no nome de Jesus. Portanto, há pessoas que têm sonhos, sentem pressões no corpo quando estão a dormir. Isso tudo é o inimigo que nos quer fazer mal. Então, não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Alguns têm medo da morte, mas se nós recebermos Jesus, deixamos de ter medo da morte. Ou se vier esse sentimento de medo da morte, nós vamos dar-lhe um pontapé. Ou seja, dizer-lhes fora daqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não recebemos o espírito de escravidão. O Espírito Santo vem para nos ajudar, como há bocado dissemos, é como o pai que toma o filho pela mão e nos ajuda. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Aba Pai, Paizinho, obrigado, glória ao teu nome, eu te adoro em espírito e em verdade. Shikarabarabarabaxonine. Portanto, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ele faz-nos sentir que nós somos filhos de Deus. E a partir do momento em que eu comecei mais a falar em línguas, porque a palavra de Deus para orar sem cessar, aí eu comecei a ficar melhor. Fiquei mais manso, fiquei mais calmo, etc. Portanto, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Somos herdeiros dos dons, somos herdeiros de tudo que Deus dá à sua igreja, aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Afinal, é tudo de Deus, o Pai. Portanto, o Pai é que dá as ordens, etc.
faz os planos, faz o desenho, como o desenhador, os engenheiros de construção civil ou outra construção. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estou-me a lembrar do filho pródigo. Filho pródigo, como sabem, ele recebeu a herança e foi-se embora, foi para o mundo. Ficou sem roupa, sem comida, aflito e foi outra vez para a casa do pai. E estava lá o irmão mais velho. O irmão mais velho não ficou satisfeito com o facto de Deus estar a tratar assim o filho mais novo. Então o pai disse-lhe: não, filho, ele estava morto e reviveu, portanto temos que o receber, temos que o tratar bem. Mas este Jesus, o nosso irmão mais velho, não é como esse. O nosso irmão mais velho quer o nosso bem, morre por nós, para nos salvar. E ele é a única alternativa ao desespero, como há bocado dissemos. Então, agora vamos ler Romanos 8, 25, 26. Glória ao Senhor. 8, 25, 26 diz: mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, o Abraão levou 25 anos para ter o filho que Deus lhe tinha prometido. Mas depois os outros filhos já levaram menos tempo. Depois ele teve outra mulher e teve mais filhos. Mas esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Já fui aos lugares celestiais em Cristo, já trouxe a minha bênção de cura. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aleluia. Então, estávamos a ler Romanos 8, 25, 26. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda-nos a fazer aquilo que não conseguimos sozinhos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque as fraquezas aqui explica, não é? Porque não sabemos o que devemos de pedir, não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Embora possamos procurar ler a palavra sobre a vontade dele, que é viver em amor, mas pedir assim como nós pedimos em línguas, nós não conseguimos sozinhos. Então o Espírito Santo nos ajuda. O mesmo Espírito intercede por nós, pela nossa boca, com gemidos inexprimíveis. Os gemidos são o quê? É os tais mistérios que nós falamos com Deus. É mistérios, códigos e coisas assim que a nossa mente não consegue alcançar. Vamos ler aqui em Judas 1, 19, 23. Estes são os... está a falar daqueles que estavam na igreja, mas não eram filhos de Deus. E o São Paulo diz, não tinham o Espírito Santo, não falavam em línguas, isso. Então, o São Judas diz, o São Judas é uma pessoa que não é o Judas Iscariotes, é o Judas Santo. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, eles vivem só segundo os sentidos, sensuais, e fazem o que lhes apetece. Alguns são narcisistas, são pessoas cujo cérebro não está a funcionar corretamente, e quem tem que os aturar é aqueles que vivem mais perto, que falam com eles. Mas vós, amado, é claro que nós temos que orar por estas pessoas para elas se converterem, né? E se converterem, o seu espírito torna-se diferente, e eu creio que Jesus pode curá-los, né? Etc. Mas vós, amados, dizia o São Judas, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando a pessoa ora no Espírito Santo em línguas, ele está a edificar-se, como nós vimos que, em 1 Coríntios, que o que fala línguas edifica-se a si mesmo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, devemos orar no Espírito Santo com fé.
não é orar por orar, não. Devemos fazer isso sabendo que aquilo que a Bíblia diz é verdade e que ainda não passou. Jesus, que é perfeito, ainda não veio. Não veio outra vez, segunda vez, não é? Etc. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é que vai acontecer mais quando oramos? Conservamos-nos a nós mesmos no amor de Deus. O alvo do Espírito Santo a orar por nós é que nós nos conservemos no amor de Deus. O é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas Deus quer que nós andemos em amor uns com os outros, perdoando, dando ajuda material, etc. Material e espiritual. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem misericórdia de nós, mesmo que nós pequemos, dizemos: Pai, perdoa-me em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Vamos fazer tudo isso e falar e agir com fé, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se não fosse Jesus, não fosse o Espírito Santo, não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não iríamos ter a vida eterna, porque íamos pecar, íamos separar-nos de Deus, e o sangue de Jesus Cristo é que nos lava e purifica de todo o pecado. Ele é o nosso advogado diante de Deus, é o nosso sumo sacerdote. Devemos ficar firmes na confissão da nossa esperança. Nós esperamos na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos no Espírito Santo. Aleluia. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, nós devemos afastar-nos disso. Vamos ler agora em João 7, 37 a 40. João capítulo 7, versículo 37 a 40, etc. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Espírito Santo, como explicamos, nós somos como um peixe dentro da água, mas nós bebemos água. E o Espírito Santo é água pura. E as palavras que ele diz também são puras. Portanto, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Faz-nos lembrar a rocha no tempo de Moisés, que deu água. O Espírito Santo é a fonte aliás, o Senhor Jesus Cristo é a fonte do Espírito Santo, essa água maravilhosa. E o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Jesus baseava-se sempre na Escritura, na Bíblia, o Velho Testamento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como há bocado falámos da energia elétrica, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de corrente elétrica correrão do seu ventre. Ou seja, como aquele exemplo que eu dei, eu dei o meu exemplo, acho. Aquela pessoa que fica pendurada numa corrente eletrizada está muito mal, ou morre ou fica mal, né? Então esta energia passa de umas pessoas para as outras, até mesmo com os aventais que levavam do corpo de Paulo, as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro passava pelos doentes, eles ficavam curados e expulsavam demónios, etc. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Temos que crer em Jesus, porque o Espírito Santo veio, porque Jesus morreu por nós. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado naquela altura que Jesus falava, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Portanto, o Espírito Santo só veio porque Jesus morreu por nós, ressuscitou, foi para o céu e mostrou o diabo vencido diante dos anjos, diante dos arcanjos, etc., que estão no céu. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Este homem é de Deus, glória ao Senhor. Portanto, vamos ler agora em São João, capítulo 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, dizia o Senhor Jesus, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não é mentiroso, não vem para nos escravizar,
não vem para nos humilhar. Ele vem para nos ajudar a vencer, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E nós vemos o que é que o Espírito Santo tem feito durante estes mais de 2000 anos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Fala o que o Pai diz ao Filho e que o Filho diz ao Espírito Santo. Portanto, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo também anuncia que Jesus está para chegar. E ele diz, o Espírito e a Igreja dizem, ora vem, Senhor Jesus, é isso que devemos concordar e orar e estar preparados. Como Deus diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E o Senhor Jesus dizia do Espírito Santo, Ele me glorificará. O Espírito Santo está para glorificar a Deus, servir a Deus, para nos ajudar a glorificar a Deus. Adorai a Deus em espírito e em verdade, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, o Pai dá ao Filho e o Espírito Santo nos ajuda a anunciar, a pregar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então agora vamos terminar e vamos orar a Deus, primeiro em línguas e depois em português. Orar com a intenção de que as pessoas sejam curadas, salvas, libertadas, que o nosso corpo esteja santificado pelo Espírito Santo e para que as pessoas vejam em nós a obra de Deus. O Senhor salvou-me, libertou-me, deu-me 4 vezes mais em dinheiro do que eu ganhava antes e Ele tem-me abençoado maravilhosamente. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos orar. Shikarabarabara, Chorobada, Kataramana, Shuripatapata. Pai, obrigado porque tu vais abençoar as pessoas que ouvirem este vídeo. Vais fazer que muitos ouçam, que o Espírito Santo continue a falar-lhes e que eles se salvem, Pai, e venham ao conhecimento da verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.